Vamos convidar agora o doutor Jean Luiz de Souza, pelo prazo de 10 minutos, com acréscimo de 3 minutos. Eu acho que a gente está aqui realmente para viver o Estado do Direito. Porque se a gente não pensar assim, acho que o Congresso fecha. Se a gente não puder mudar a lei, então o que nós estamos fazendo aqui? Onde a Constituição, no artigo 5º, inciso 13º, diz: é livre o exercício de ocupação não regulamentada. É isso que nós estamos fazendo aqui. E é isso que o nobre deputado pretende, seguir a Constituição. Excelentíssimo senhor deputado Ronaldo Fonseca, digno presidente dessa audiência pública, através do qual cumprimento todos os iclitos membros desta mesa. Agradeço especialmente ao deputado Ronaldo Fonseca pelo importante esforço que tem feito nas últimas semanas na aprovação dessa audiência, como também na apresentação do voto em separado em favor do PL do nobre deputado Celso Russomano 1549 de 2003, que regulamenta o exercício da acupuntura no Brasil. Certamente hoje já tivemos e estamos tendo importante oportunidade para inúmeros e fatídicos equívocos aqui serem esclarecidos em função da necessidade da regulamentação do exercício da acupuntura. Eu fico muito feliz de ter ao meu lado a colega a doutora Ana Cecília, que eu sentei aqui e eu vi que ela foi minha aluna, e ela está aqui hoje defendendo a acupuntura. A acupuntura, importante componente deste vasto recurso da medicina tradicional chinesa, surgiu há milhares de anos na China. Aliás, aqui faço uma importante distinção entre a acupuntura tradicional, o que alguns profissionais resolveram denominar de acupuntura científica moderna. Está cheio de obras escritas com esse tema aí para disfarçar, né? Que distingue-se diametralmente da acupuntura tradicional. Descarto mais uma vez que a Organização Mundial da Saúde recomenda perictoriamente que a prática e o ensino da acupuntura não deve ser destacada de sua tradição milenar e nem tampouco afastada dos conceitos da ciência da saúde moderna, multiprofissional e transdisciplinar. Historicamente, a fusão de conhecimentos tradicionais chineses com a ciência da saúde ocidental tem marco inicial na designação de um cônsul francês, um cônsul, não era nem profissional de saúde, Solier de Morin, para a representação de seu país na China. Erudito, poliglota, fluente no mandarim. Aqui tem vários fluentes no mandarim, mas que às vezes em alguns momentos tentam usar não o mandarim, mas uma outra linguagem para definir aquilo que bem convém. Mas a gente está falando do mandarim. Tomou contato com a acupuntura na China no século XIX, em meio a um surto mundial de epidemia de cólera, cujas consequências no Ocidente eram devastadoras. No Oriente, por outro lado, Morin observou o tratamento das agulhas e do fogo. Nós não usamos só inserção de agulhas. Quando nós privarmos o exercício de acupuntura, que isso não aconteça aqui, nós não privamos somente o exercício de agulhas. A medicina tradicional chinesa é um elencado de técnicas, não só agulhamento. Com isso, né? Extraordinários no tratamento do cólera e de outras alterações energéticas, como veio a compreender depois. Percebeu que logo aquela prática deveria ser levada para a Europa, dado sua efetividade e benefícios sanitários que produzia. Após adaptar e ocidentar a nomenclatura dos termos chineses, logrou sucesso em implementar na Europa as práticas tradicionais milenares na China, havia estudado e praticado. Interessante asseverar que a acupuntura ocidentalizada de Morin, como vemos, foi introduzida no Brasil, muito depois, por influência de Frederic Spech, Lucy Banguês, que imigrou para cá e definiu nacionalmente nos anos de 40 a 70 do século passado o seu estudo e sua prática. E segundo consta, Spech foi aluno de Sturt, que por sua vez também foi aluno alemão, que foi aluno de Morin. Entretanto, o grande boom ocidental ainda estava por vir. A América do Norte, na sua influência cultural no mundo ocidental, ela adquire sua fama, isso já foi colocado em vários jornais, quando a reabertura diplomática entre os Estados Unidos e a China, promovida por Nixon, na histórica viagem de Nixon à China, uma jornalista da comitiva presidencial foi submetida a uma cirurgia abdominal de emergência e a acupuntura foi nela empregada para aliviar as dores e o desconforto do pós-operatório, gerando notícia e pavimentando a sua fama naquele continente.
Retornando ao Brasil, devemos destacar que a acupuntura tradicional chega com a imigração de chineses, japoneses, coreanos, antes ainda da acupuntura ocidentalizada de Mohan. Vale dizer ainda que até mesmo a medicina indígena, por aqui, já utilizava de forma rudimentar e ainda hoje usa essa prática dessa forma. Senhoras e senhores deputados, muitos aqui hoje se encontram no passado e declaram que a acupuntura tinha uma eficácia e todos consideravam os acupunturistas verdadeiros charlatões. Inclusive buscavam punir os profissionais de saúde que praticavam com sanções éticas, penais, como ocorreu com o nosso dileto amigo médico acupunturista Dr. Evaldo Martins Leite, a quem presto aqui o meu reconhecimento e as minhas homenagens. Porque talvez sem a luta dele, hoje nós não estaríamos aqui. Muito se deve a essa luta para a condição da tradição de Frederico Speit. Antes, Evaldo sofreu sanções públicas por ser considerado médico charlatão. E hoje ele sofre sanções e discriminação profissional entre seus próprios pares por ensinar acupuntura para profissionais de saúde das diversas categorias profissionais. Que contrassenso. Em 6 de maio de 2016, para evoluirmos rapidamente, foi criada a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Essa política está válida no Brasil inteiro. Eu vou apresentar dados agora do Ministério da Saúde que comprovam a eficácia disso agora mesmo, em 3 slides somente. Hoje ampliada pelo Ministério da Saúde através de recente portaria publicada desde 2006. A acupuntura foi incluída como prática importante a ser inserida, desenvolvida e ampliada no SUS. Notável a difusão da acupuntura no SUS de então. Logo em seguida, no final, eu vou apresentar esses dados estatísticos. Inclusive, aqui a gente teve recentemente, dia 18/8 agora. Alguns aqui que me antecederam vão ter que rever os seus conceitos também dentro do Distrito Federal, porque de autoria do deputado Joey Vale, a acupuntura foi aprovada pela Assembleia depois de derrubar um veto do governador. Né? O governador vetou e a Assembleia derrubou o veto e a acupuntura está linkada aqui como multiprofissional no Distrito Federal. Então, os acupunturistas do Distrito Federal vão trabalhar de forma multiprofissional, de acordo com a lei, recentemente publicada no DOU. Não sem razão que a Organização Mundial de Saúde reconhece a acupuntura, como a colega disse, como patrimônio intangível da humanidade e não monopólio dessa ou daquela profissão, como podem pretender alguns presentes, cuja visão obtusa considera apenas o viés lucrativo e financeiro da técnica, sim. Na China, nascedouro da filosofia da ciência terapêutica moderna relacionada à acupuntura, segundo documentos oficiais, já foi mostrado aqui, do consulado, deixa claro que existe sim diferença entre as duas medicinas naquele país. Isso é um documento oficial da Embaixada da China. Ou será que a Embaixada da China agora está emitindo documento não oficial? Lá, como nos Estados Unidos da América e todos os outros países, são exercidas por profissionais distintos, enquanto médicos, clínicos e cirurgiões ocupam da medicina ocidental. Uma gama multiprofissional de outros profissionais ocupa sim da medicina tradicional. Ambas se completam mutuamente em favor da preservação, da recuperação da saúde. Inclusive, utilizada pela veterinária, na botânica. Países como Estados Unidos, Canadá, Chile, Portugal já regulamentaram. O que eu tenho notícia é que somente a Arábia Saudita, no mundo, a acupuntura está regulamentada somente por uma categoria. Somente a Arábia Saudita. A regulamentação da acupuntura no Brasil afasta da cultura multiprofissional historicamente implementada no SUS e, se ocorrer, será um retrocesso, um equívoco irreparável à saúde de nossa população. Roga-se, portanto, a vossas excelências que não cometam essa injustiça com a saúde do povo brasileiro. Não permitam que essa Casa de Leis vá contra uma tradição multiprofissional da prática da acupuntura que se consolida há várias décadas. Os argumentos que buscam o monopólio da técnica são inverossímeis, desprovidos de qualquer fundamento ou razão, perversos, se objetivam apenas o monopólio econômico de uma técnica e que sua essência é barata, é acessível a toda a população, como vem sendo consolidada na sua jornada pelo Brasil, como nós veremos nos dados a seguir. Senhoras e senhores, há mais de 34 anos, tramita projetos na Câmara e no Senado buscando a regulamentação da acupuntura no Brasil. Mas, infelizmente, mecanismos regimentais de cada sessão legislativa, estes foram retiradamente arquivados ou tiveram sua tramitação dificultada de forma absurda e temerária. Não podemos mais fechar os olhos para a urgente necessidade de regulamentação multiprofissional da acupuntura do Brasil. É premente a necessidade da regulamentação por quê?
Regulamentar o exercício da acupuntura, nesse momento em que vivemos, é trazer um número relevante de profissionais para a economia formal. É facilitar e acentuar o acesso de usuários ao sistema de saúde numa prática segura, de baixo custo, de alta resolutividade, como as pesquisas científicas e institucionais têm mostrado. É garantir a segurança de uma boa formação, sem exclusividade econômica. Alguns argumentos desprovidos de razão, na tentativa objeto do monopólio do exercício da acupuntura, Mais 3 minutos. apoiam-se na premissa equivocada do diagnóstico. Clínico não existe na acupuntura, pois o diagnóstico, como disse, é energético. Eu quero trazer aqui, aliás, os fundamentos equivocados, aí, já que foram motivos. A presidenta ela vetou justamente os artigos que comprometiam a acupuntura. Por isso que ela vetou. Porque senão a acupuntura hoje estaria na mão só da classe médica. Eu gostaria aqui de colocar que, em termos de acidente, é 0,002% o que a acupuntura pode produzir, né? E eu queria também perguntar assim, você já viram algum médico dizer que você já teve um ataque do vento? Que você tem calor, umidade, secura no GAN? Esse linguajar não é de médico, esse linguajar é de acupunturista. E só para concluir, se nós somos 100 mil acupunturistas não médicos no Brasil, como ressalta os dados do voto eminente relator, ele coloca isso no relatório dele, se um acupunturista só aplicar 10 agulhas por dia, se os 100 mil aplicar um paciente 10 agulhas, seriam 1 milhão de inserções de agulha dia. Multiplicando por um mês, são 30 milhões de inserções de agulhas mês. Durante um ano, são 360 milhões de inserções de agulha. Eu pergunto, vocês veem na notícia todo dia aí que alguém foi morto por acupuntura? Alguma coisa está errada, né? Porque senão tinha muita gente morrendo. A questão realmente não é essa. Tudo somado, senhoras e senhores deputados e demais autoridades aqui presentes. Se não mata, se não tem dolo e só traz benefício, eu queria que, por favor, que jogasse na tela os dados que eu tenho do Ministério da Saúde, só para concluir, deputado. Se nós observarmos aqui, são dados recentes que eu busquei, na produção de procedimentos de acupuntura de 2008 a 2016, o azul representa a classe médica e o vermelho representa os outros profissionais de saúde. Vejam como vem sendo essa evolução ao longo dos anos, desde 2008 até 2016. Olha o número de atendimentos. Passa o segundo, por favor. O médico, na alta complexidade, isso aqui eu fiquei até surpreso, porque eu achei que fosse maior. O médico tem 48% e as outras profissões, fisioterapeutas, farmacêuticos, fonoaudiólogos, o restante. Ou seja, até na alta complexidade, os não médicos fazem mais atendimento do que os médicos. E para terminar, né, acho que não querem atender a população da baixa renda. O último slide, olha aí. 12% somente da classe médica faz atenção básica e 88% dos outros profissionais. É essa acupuntura que a população quer para o Brasil? É essa acupuntura que o Congresso quer aprovar? Ou não? Eu acho que não. Muito obrigado. Muito obrigado.